Nessa nova fase do podcast Elas em Alta, estamos estreando um novo quadro Lá Vou Eu, aonde eu vou até a cidade conhecer mulheres, suas histórias, suas vivências e seus empreendedorismos. E, para começar, não poderia ser nada mais nada menos que Florianópolis, a Ilha da Magia. Simplesmente a cidade onde eu sou extremamente apaixonada e venho aqui desde a infância. Então, vem comigo que a partir de agora está começando um novo quadro Lá Vou Eu, aqui no podcast Elas em Alta. Bora! Porque o podcast Elas em Alta não é somente para ouvir histórias, mas também para ir até elas. Então vem acompanhar. Hoje o papo é sobre um tema que impacta todas nós: dinheiro, comportamento e escolhas. Vamos falar sobre psicologia financeira, um assunto que une o mundo das finanças com autoconhecimento. Nossa convidada é a Evelise Martins, que vem do universo do agronegócio, já passou pelas finanças corporativas e hoje atua no mercado financeiro com uma visão muito humana sobre dinheiro. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Elas em Alta, vozes que inspiram, histórias que conectam. Meu nome é Larissa Souza, sou psicóloga e aqui eu trago histórias de diversas mulheres incríveis e maravilhosas para poderem te inspirar. Hoje, o novo quadro do podcast Elas em Alta, Lá Vou Eu, está sendo gravado diretamente de Florianópolis, a Ilha da Magia. E para isso, eu convidei mulheres incríveis dessa cidade para vocês poderem conhecer as histórias delas e poderem se inspirar. E o espaço escolhido para a gravação do podcast... Hoje, o Elas em Alta está sendo gravado diretamente da Casa Nômada, esse espaço incrível localizado no Rio Tavares, aqui em Florianópolis. Um lugar pensado para oferecer mais do que comida, uma experiência. Agradeço também a Pérolas Acessórios. Olha só, estamos sendo patrocinadas pela Pérola Acessórios. Então, cada episódio diferente aqui em Florianópolis, eu vou estar com um acessório diferente de lá. Vou deixar o Instagram aqui delas e também lá no meu Instagram eu vou estar postando mais sobre cada peça específica de cada look. Se preparem que é um mais lindo que o outro. Vamos para a convidada de hoje. Ela, assessora de investimentos na XP, ela tem uma trajetória super interessante. É formada em agronomia, começou sua carreira no campo, acompanhando famílias de produtores rurais e grandes fazendas, e depois migrou para o mundo da tecnologia, onde desenvolveu um olhar inovador sobre o relacionamento e tomada de decisão. Com o tempo, ela trouxe toda essa experiência para o mercado de trabalho, para o mercado financeiro, atuando com crédito e investimentos voltados ao agronegócio. E hoje se dedica a ajudar investidores a fazerem planejamento financeiro de forma mais conectada com seus objetivos de vida. E é sobre isso que vamos conversar. Como alinhar mente emocional, dinheiro e propósito para se preparar de forma sólida para 2026. Então vem para cá, Evelise Martins. Seja bem-vinda! Prazer te conhecer. Prazer é meu. E aí? Obrigada pelo convite. Nossa, eu que agradeço por ter topado essa loucura toda do podcast. Vou conversar um pouquinho sobre finanças aí, conversar um pouquinho se vai fazer sentido para 2026. Vamos embora. Eu confesso que eu estou curiosa porque eu já estava com planos. Eu falei pro Du ali, olha, tem algumas perguntas pessoais ali. Eu quero tirar algumas dúvidas. Vamos conversar. Mas para começar, quem é a Evelise? Legal. Eu sou uma paraense de Pilhas de Gaúchos, então nasci no norte do país, mas minha família é do sul. Eu sou formada em engenharia agronômica, né? Fui agrônoma de campo logo que me formei e tive uma experiência de fazer uma transição profissional, vim para trabalhar em empresas de tecnologias ainda no agro e aí fiz um processo de organização financeira pessoal e a partir disso começou a me instigar cada vez mais para olhar para o mercado financeiro. E aí tive a oportunidade de trabalhar no mercado financeiro na parte de agro ainda, que é a minha formação. E atualmente eu sou especialista em investimentos pela Ambima, eu trabalho numa corretora de investimentos, a XP, e eu hoje faço esse trabalho de ajudar as pessoas a investirem melhor, planejarem financeiramente suas vidas e conseguirem atingir seus objetivos. A gente vai conversar depois sobre isso, sobre se ajustar financeiramente, entendeu? Vamos.
E como foi essa mudança de carreira, né, das finanças do agro para o mercado financeiro em geral? Legal. Acho que o processo principal foi uma própria organização financeira minha. Eu fiz um curso de planejamento para poder me organizar. E a partir disso eu consegui entender como é que eu ia atingir meus objetivos. Então, primeiro eu precifiquei meus sonhos, planejei como que funcionavam meus gastos, como que eu poupava meu dinheiro e aprendi a investir bem meu dinheiro. Então, isso me instigou mais para mim vir fazer essa transição para o mercado e poder também levar isso para mais pessoas. E aí foi meio que tentativa e erro ali ao mesmo tempo? Você foi vendo como funcionava o mercado e tudo O mais? primeiro passo, Lari, foi fazer uma organização pessoal, né? Entender qual era a minha capacidade de gastos, de despesas que eu tinha, quanto que eu podia me organizar. E aí tem várias etapas nesse processo, né? Conseguir entender um pouquinho da sua dinâmica financeira, de quais são as ferramentas financeiras que você usa, quanto você ganha, como é que você se organiza pessoalmente, né? Então, esse é um primeiro passo para todo mundo, sempre. Olhar para sua, tirar uma fotografia das suas finanças. O outro passo muito importante é precificar os seus sonhos, saber o que que você quer ter ali na frente e você colocar valor para isso, valor preço, né? Precificar, para que a partir disso a gente comece a construir um planejamento financeiro. E o aprender a investir é muito importante, então é muito válido que hoje a gente tem um acesso à informação muito facilitado, então todo mundo consegue acessar o chat GPT, tirar alguma dúvida, né, entender um pouquinho de mercado, mas é sempre muito importante ter alguém que te auxilie, te assessore nesse processo, para você começar a fazer uma construção de teus investimentos em si. Uhum. Eu tava vendo muito, eu comecei a ler o livro Psicologia Financeira, e você tinha falado pro Du, eu falei, meu, eu preciso ler esse livro, e comecei a ler, e aí a gente vendo que a gente não é ensinado nada, né? Enfim, é uma coisa que cada um tem uma vivência diferente e de lidar com as suas finanças, e essa questão de investimentos eu vejo que, assim, antigamente era falado, mas hoje em dia é falado mais ainda, né? Sobre a questão do CDB, enfim, essas coisas. Então, como que envolve a psicologia financeira junto com essas questões dos investimentos? Legal. E esse é um tema bem recente até, Aham. né? E a partir de 2002, que a gente tem o Daniel Kahneman, que é um autor ele tem um livro chamado Rápido e Devagar, mas ele foi o primeiro autor que trouxe um estudo mais aprofundado relacionando economia e psicologia. Então, nesse livro, ele trouxe um pouco das visões sobre os viéses cognitivos que a gente tem, que é os caminhos mais fáceis que a nossa mente ela decide para tomar decisões, né? Então, e aí um dos viéses cognitivos que ele traça ali lá naquela época, em 2002, é falar sobre o status quo. Então, às vezes, é muito difícil da gente sair de onde a gente está, pensar que a gente pode, né, dar um outro passo, por exemplo, para construir uma jornada para a gente chegar num sonho que a Aham. gente tem financeiro, né? Então, esse é o primeiro tema, então é um tema novo, de certa forma. Hoje se fala muito mais, e eu acho que a grande questão da psicologia financeira com as nossas decisões, né, financeiras em si, nossas decisões econômicas, está muito relacionado com o dinheiro, você aprender a investir é uma das partes importantes, mas o aprender a investir é tu deixar o seu dinheiro crescer. Mas o que vai fazer que seu dinheiro fique com você é as suas decisões comportamentais, né? Então, é você ter uma capacidade de se comprometer com alguns rituais para você e com o seu dinheiro, e a partir disso, dar o segundo passo, que é, a partir de poupar, como é que eu invisto, como é que eu invisto da melhor forma, com apoio, entendendo como é que eu faço uma carteira de investimento. Aí é um segundo passo que aí tem, né, vai a gente conversar sobre isso, e eu acho que vale a pena que ainda a gente falar um pouquinho como é que a gente constrói. Eu vou trazer uma parte pessoal minha, né? Obviamente a gente tem que trazer exemplos reais. Eu confesso, assim, a questão do guardar é muito desafiador na questão de investir e tudo mais, porque daí vai aparecendo as emergências, e aí a gente vai pegando aqui, vai pegando ali, vai pegando lá. Só que tem que ter realmente uma coisa que você não vai nem mexer, só pro sono ali, né? Então, boa Hum. pergunta, tá, Ah. Lari? Eu acho que nada está escrito em pedra. Eu acho que tudo tem que funcionar para você. Porque quando a gente fala de dinheiro, dinheiro fala sobre os nossos medos, receios, os nossos sonhos. Os nossos comportamentos, Ele, né? ele passa pelo que também a gente vivenciou
na nossa história familiar, então isso é muito real. Então nossa relação com o dinheiro está muito relacionada às experiências que a gente também teve familiar. E ele vai falar sobre qual é a vida que a gente quer levar e qual que é o legado que a gente quer deixar. Então, tem que construir primeiro o passo, né? O primeiro passo, que é uma organização financeira pessoal, tem que fazer o que funcione para você. Então, né, se você tem um salário fixo ali, é entender quanto que minimamente você consegue poupar e, de fato, ritualizar isso, né? Do tipo, eu preciso me organizar para que esse dinheiro fique guardado, seja 50, R$ 100, o valor que for, mas começar a fazer esse passo é um ponto muito importante. Um autônomo tem um pouco mais de dificuldade porque oscila mais, mas é muito importante decidir quanto que você quer minimamente guardar para um futuro, porque relacionando aos vieses e à psicologia financeira, a gente tem muita dificuldade, aí os psicólogos sabem muito bem falar, em evitar o prazer momentâneo para postergar um acesso a alguma conquista futura. Então, acho que esse é um passo importante de organizar as finanças. Sim, sim. E organizar as finanças está relacionado a ter entender seus padrões. Aham. E também, né, quando a gente faz terapia, a gente vai entendendo um pouco dos nossos padrões, né? Sim, sim. Então, entender os seus padrões de consumo. E aí, a partir disso, achar caminhos, né? Então, caminhos sejam, por exemplo, você decidir quanto por semana você gasta. Ou quanto por semana você pode gastar, Perfeito. né? Então, são pequenas coisas e aí quebrar em etapas menores, sejam etapas semanais, sejam você decidir quanto que você pode bater na fatura do seu cartão. Eu acho que isso são pequenos passos que ajudam a gente. Uma coisa que você falou, a questão do comportamento, que é muito isso da pessoa, por exemplo, passou por luto, essas coisas. Então, às vezes, ela fala assim: "Ah, por que que eu vou pensar lá no futuro, se eu não sei o dia de amanhã", enfim. E aí acaba, né, gastando e tudo mais. Só que aquilo, realmente, a gente não sabe o dia de amanhã. Não custa nada, custa, obviamente, mas assim, a gente guardar um pouco pensando lá na frente, né, porque Uhum. lá na frente, o famoso "a Deus pertence", né, como o pessoal fala. Exato. Então é bom a gente ir se planejando, né, por conta dos riscos. Exato. E aí, eu acho que é legal falar disso, Lari, porque tanto que quando a gente fala sobre começar a construir uma carteira de investimento, pensando, fazer esse planejamento, olhando para os seus objetivos, né? Tu já fez a tua organização pessoal, faz um planejamento financeiro para os seus objetivos, o que você quer acessar lá na frente, seja aquisições de uma casa ou uma viagem, o que for, né? O seu sonho, não importa qual seja esse sonho. E a gente, né, ele tem um custo. Então, conseguir precificar isso dentro do planejamento financeiro e começar a entender quanto que você tem que poupar e investir para chegar nesses objetivos. E aí a gente passa para a etapa de investir. Então, você poupou e começa a investir. Que aí e aí, inclusive, quando a gente começa os investimentos, a gente estrutura o que eu gosto de até pegar uma analogia do mentor que eu tive no curso de Dinheiro Sem Medo, que é o Amuri. Ele fala sobre a construção de uma carteira de investimentos, a gente começando como se fosse olhando para uma estrutura de um bolo de casamento. Então, a base desse bolo de casamento é a nossa reserva de emergência. Então, a gente tem que começar pela nossa reserva de emergência. Que basicamente o que é uma reserva de emergência? É uma reserva onde eu possa, né, parando de ter uma entrada de recurso, parando de trabalhar por qualquer questão que aconteça na minha vida, ela tá ali para emergencialmente eu acessá-la. Então, não tem uma regra do tipo, ela tem que ser de 6, um ano, 3 meses, ou 6, ou um ano. Não tem. Mas é bom a gente pensar, e eu gosto de sempre falar para os meus amigos, meus clientes que eu atendo, para a gente olhar sempre para o teu custo de vida de um ano. Então, Perfeito. começa por ali. Então, essa reserva de emergência é importante a gente olhar para ela ser um investimento que ela seja de forma líquida, então que eu consiga, deu uma emergência de um dia para o outro, eu consigo acessar esse recurso. E o melhor é que ela tenha pouca volatilidade, então que eu tenha uma rentabilidade prevista mais ou menos nessa reserva de emergência. E aí depois a gente começa a ficar mais sofisticado. Então, já cheguei nessa etapa de garantir um pouco de recurso de alguns meses de vida, eu começo a olhar para investimentos mais sofisticados, onde eu possa ter maior rentabilidade dos meus investimentos. Perfeito. E aí é óbvio que tem pessoas de perfis diferentes de investimentos, né? Então, aí é uma montagem de uma carteira mesmo, uma carteira de investimento que a gente distribui em ativos de risco e consiga construir uma rentabilidade melhor, né? É o famoso curto, médio e longo prazo, né? Exato. Não adianta a gente querer pensar lá na frente, porque a chance da gente parar e não querer mais fazer é muito maior, né? Exato. Tá muito relacionado às nossas decisões. E aí,
assim, até falando do próprio livro da psicologia financeira, eu acho que ali ele traz vários exemplos, é um ótimo conteúdo para quem quiser ler e ver um pouquinho mais, assim, acho que traz bastante exemplos, assim. É, mas ali, basicamente, por exemplo, um dos erros, né, emocionais que a gente toma é duvidar do tempo nesse processo. Então, o tempo é muito importante. Então, quanto você ter o teu hábito de poupar, de investir, de deixar aquele dinheiro ali guardado por uma necessidade futura, isso faz extrema diferença ao longo prazo, né? Tem um exemplo até no livro, assim, que, enfim, uma coisa bem conhecida no mercado financeiro, mas o Warren Buffett, que é um dos grandes bilionários do mundo, ele tem cerca de, acho que é quase 85 bilhões de patrimônio. Ele começou a investir muito, muito novo, Ah, é então logo no início do livro eles trazem, né? eles trazem esse Lembrei. exemplo, né? Ele começou a investir muito novo, mas ele foi acessar 83 bilhões sobre o patrimônio dele aos 65 anos. Então, eu acho que uma das coisas que a gente, um dos vieses que a gente pode evitar é acreditar que o tempo ele tem um poder super importante. Ainda tenho chances. Exatamente, todo mundo tem chances. Isso é porque uma coisa é botar o dinheiro, rentabilizar e deixar ele trabalhar para si, que é quando a gente fala de três pilares quando a gente monta uma carteira de investimentos, né? Uma é o tempo, então o tempo que você vai deixar esse valor lá rentabilizando, deixando Uhum. os juros compostos fazerem sua magia de crescer o dinheiro. É, mas tem outras duas partes muito importantes, que é quanto você coloca, então a capacidade de ir colocando lá recurso ao longo do tempo, e o terceiro é a rentabilidade, que aí, bom, hoje a gente tem um monte de conteúdo na internet, mas eu sempre digo que é super importante você utilizar uma empresa que você possa ter acesso a pessoas que te assessorem, que te apoiem na construção da tua carteira de investimento para você fazer ela de forma mais otimizada Uhum. possível, sabe? Então, para você não se preocupar tanto com isso, porque é isso, né? O mercado ele acontece de forma ali, enfim, de forma cíclica. Então, e aí é uma das coisas que também a psicologia financeira traz, né? Que é a gente tem muita aversão a risco, a aversão à perda. Então, por exemplo, né, tem gente que investe na bolsa, começa a perder, começa a vender tudo. Então, se desfaz de capital que poderia continuar ali se tivesse um pouco mais de segurança comportamental, do tipo, tá tudo bem, eu tinha previsto que eu tinha risco aqui, deixa acontecer. E em algum momento toma uma decisão mais racional do que emocional. Então, aproveitando que a gente está falando do livro Psicologia Financeira, qual lição mais te marcou e que pode também ajudar quem quer se reorganizar para 2026? Legal. Primeiro fazer uma gestão, uma organização das suas finanças pessoais. E isso não tem uma regra, sabe? Não tem uma regra de tem que fazer uma planilha para mim visualizar meus gastos. Tem várias formas, você tem que encontrar a forma que vai funcionar para você. Seja você minimamente conseguir ter um domínio sobre os seus padrões comportamentais em relação ao seu dinheiro. É poupar, então fazer-se poupar, começar sua reserva de emergência. Então, assim, Reserva de emergência. começar pela sua reserva de emergência. Então, ritualizar que você precisa poupar X valor. E aí, gente, aqui a gente não está fazendo um recorte, né? Temos diferentes situações das pessoas, mas começar a olhar para isso de forma de tipo, meu, preciso fazer poupar um pouco por mês, que seja 10 o valor que for. Ah, eu ia te Mas perguntar. começar esse processo é super importante para a gente dar os primeiros passos, assim, começar a construir esse hábito, né? Que nem o hábito de treinar e tudo mais. E aí, aos poucos, a gente vai começando a entender um pouco mais sobre o nosso suficiente. Então, talvez um valor, não tem, para cada pessoa, uma organização financeira vai ser diferente, né? É, mas é mais importante a gente entender os nossos padrões e conseguir entender o nosso suficiente, o que que a gente consegue fazer e Uhum. Nossa, acho que o livro Psicologia Financeira é muito bacana para quem puder ler, né? Porque traz muito esse conhecimento e a gente entender que cada um foi ensinado de uma forma que a gente pode aprender a modificar, fazer coisas diferentes, né? Investir de uma forma diferente. E foi o que você falou, começar do básico ali, R$ 20, R$ 30, mas começar, a poupar. né? Porque se a gente para e pensa assim, eu tava até conversando com uma amiga minha esses dias, ela mora na Inglaterra, e aí a gente falando sobre isso, ela falou assim: ah, mas eu não tenho dinheiro para investir.
Minha amiga, pega R$ 10, pega R$ 20, pega R$ 100, começa de básico. Ah, porque fulano, e a gente conversando, que fulano, ciclano, teve R$ 2.000 pra guardar. A gente não tem, a nossa realidade é diferente dessa pessoa. Se a gente fica se comparando também, a gente não faz nada, né? Exato. E até no próprio livro ele fala muito, um pouco de evitar alguns erros, que é primeiro se comparar. Primeiro bom, a gente tem agora um monte de formas alternativas de investimento, por exemplo, trazer o exemplo do Bitcoin. Então, às vezes vem alguém ali, bota um dinheiro, ganha uma grana. Então, também existe esse comportamento psicológico que é achar que alguma sorte é uma habilidade. Então, por isso que eu sempre falo, cara, contem com pessoas qualificadas, que tenham certificações, que estudem o mercado, que estejam olhando para o mercado para te ajudar quando você chegar na etapa de fazer a tua carteira de investimentos. Então, eu acho que são viés assim que acontecem que eu acho que vale do cuidar. Em relação a começar a fazer, né, começar a investir em si. Então, tem duas formas, né? Quando a gente poupa dinheiro, acho que isso é legal explicar e deixar aqui para o pessoal. É, quando eu tenho dinheiro para deixar ele rendendo, né? Colocar ele a investir, tem duas formas de eu investir meu dinheiro que eu poupei. Uma forma é eu emprestar esse dinheiro, seja para o governo, seja para uma instituição privada. Então, eu compro lá título do Tesouro, eu compro um CDB de algum banco, ou eu compro uma estrutura de dívida de algum banco. Eu estou emprestando meu dinheiro e, por isso, seja o governo, seja essa instituição privada, ela está me devolvendo meu dinheiro com uma rentabilidade específica. Então, eu tenho. E aí, isso, em geral, entra dentro da renda fixa. Então, eu tenho uma previsão do que eu vou ganhar de rentabilidade. E aí, tem uma outra forma, que é eu virar sócio de uma empresa. Então, a outra forma de eu virar sócio de uma empresa é eu entrar no mercado de ações. Então, eu comprar uma fração de uma empresa comprando uma ação de uma empresa. Então, essas são as duas formas que eu acho que é legal deixar para o pessoal aqui Não, eu já entender. tô adorando também que eu tô entendendo muita coisa. Entender sobre os investimentos, que é isso. Eu tenho dinheiro como pessoa física e estou colocando ele para render. Então, dessas duas formas, ou eu empresto meu dinheiro ou eu viro sócio de uma empresa. Né? Acredito na tese de uma empresa, acompanho ela, acho que ela vai crescer, compro um pedaço dela, viro sócio minoritário da fração pequena ali do negócio, mas eu acompanho ela crescer ou acompanho ela cair. Então, são essas duas formas de investir. E é um risco ali, né? Não tem É um nada risco, certo. não tem nada certo. Mercado de ações, renda variável, ela literalmente tem variações. Então, ela oscila, não tem uma previsão exata de quanto eu vou receber. Pode ser que receba muito, pode ser que receba pouco. Então, isso vai depender. Mas tem formas de investir na renda variável extremamente vantajosas, que trazem muita rentabilidade, que, em geral, as carteiras que têm renda variável são carteiras que têm ótimos retornos de valores, né? Mas, para começar, né, do que o primeiro ponto da reserva de emergência, que é o primeiro passo, é a renda fixa que a gente direciona. Por quê? Ali você tem uma previsibilidade, é um dinheiro que você vai precisar, que você não quer perder. Então, a gente começa na renda fixa, que é uma renda que é um investimento que a gente sabe mais ou menos a previsão de quanto ele vai render. Não sabemos exato, mas sabemos que tem uma previsão ali mais previsível do rendimento dele, né? E aí demanda um tempo, eles colocam ali o tempo, né? Que pode ser que você tenha esse retorno e tudo mais, tipo 2 meses, 3 meses. Aí tem diferentes formas, né? Uma reserva de emergência, em geral, a gente deixa numa liquidez diária, numa liquidez de 30 dias. Depois a gente começa a estruturar uma carteira de investimento um pouco mais sofisticada, onde a gente vai botar 6 meses, 3 anos, 5 anos de investimento, 10 anos, para a gente, né, ter uma previsão mais, deixar o dinheiro lá trabalhando para a gente, rendendo a magia dos juros compostos, e que a gente está construindo o nosso futuro. Porque no final do dia, né, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer, mas está ali disponível. A gente está, é o nosso eu do presente, deixando um legado importante para o nosso eu. Porque foi o que a gente tava falando até agora, né? A gente não sabe o futuro, o dia de amanhã, né? Então é sempre bom ter essa garantia, né? Exato. E quais as tendências ou oportunidades que você enxerga para o cenário financeiro de 2026? Eu acho que, assim, além do cenário financeiro, a gente, né, tá numa taxa básica de juros bem alta, a gente está em 15%, tem uma previsão de baixar a taxa de juros, inflação dá uma subida. Então, assim, poderia falar mais de mercado macro, mas eu acho que mais que é legal de deixar aqui para as pessoas é
de fato, né, fazer essa organização financeira pessoal, começar a poupar dinheiro e investir. Então esse é um ponto muito importante. E buscar, pessoas qualificadas para te ajudarem nesse processo do investir seu dinheiro, tá. E eu acho que até, né, a gente tinha conversado um pouquinho sobre, onde investir meu dinheiro, onde começar. Tem muitas instituições bancárias, todo mundo tem, né, seu banco digital e tudo mais. Aquelas caixinhas do banco digital. É, algumas dessas caixinhas em geral, essas caixinhas do banco digital são CDBs, né, é um dinheiro que na prática você está emprestando para o banco ali digital e ele está te devolvendo numa rentabilidade. Mas eu acho muito importante, tem, né, em estruturas hoje de lugares onde você consegue corretoras onde você consegue comprar todos os tipos de produtos de investimento. Então assim, inclusive a instituição que eu trabalho hoje, a XP, é uma instituição que democratizou o acesso do investidor ao mercado, né, então começou lá em 2001 e tinha fazendo curso para as pessoas aprenderem a investir na bolsa. Então, assim, eu acho que é buscar lugares onde você, a partir de determinado valor, consiga fazer uma carteira de investimento sofisticada, consiga ter um acompanhamento, uma pessoa que você possa tirar suas dúvidas, uma pessoa que está acompanhando o mercado, tá? Então, eu acho que esse é um primeiro ponto legal. Eu acho que os CDBs das caixinhas funcionam num primeiro momento, mas logo já deixam de funcionar porque são rentabilidades baixas, né? Então eu acho que sempre vale ir para as instituições que realmente foquem nesse tema de investimento. É porque daí é aquilo, né, vem com baixo risco, né, então a gente que não quer se arriscar, que tá com medo e tudo mais, por exemplo, eu coloco no CDB ali porque é liquidez diária, eu tenho medo ali, mas Aham. se a gente não se arriscar também, a gente não vai saber, né, como que vai ser o retorno. Lari, na verdade não. Na verdade, o ideal é você se manter até construir sua reserva de emergência num investimento mais seguro, Olha, tá? Então, só que o que eu quero falar é que tem outras oportunidades de investimentos melhores nessa categoria de investimento de renda fixa, investimentos com liquidez diária, com segurança, né? Então, acho que nós temos mais acesso hoje aos bancos digitais e facilita ali, mas existem outras instituições bancárias, como a própria XP, que tem CDBs muito melhores de investimento, de liquidez, fundos, enfim. Aí é uma diversidade de produtos de investimentos que a gente poderia falar aqui. É, mas eu acho super legal e importante, de fato, ter alguém que a gente fala, né? Quando eu comecei a estudar sobre finanças e organizar minhas finanças pessoais, o Amor, e ele fala bastante sobre nós termos um confidente financeiro. Como assim? A gente tem, né, a nossa psicóloga que a gente fala, faz nossa terapia, entende nossos comportamentos emocionais e tudo mais. Ter um confidente financeiro é muito importante, porque às vezes a gente, e aí até o autor do Cisne Negro, ele fala muito sobre o quanto a gente acha que o que está acontecendo comigo só está acontecendo comigo e com mais ninguém. E que no final do dia, quase todas as coisas que acontecem no mundo, elas são muito correlacionadas. aham. Então, em geral, são o que ele fala de efeito de cauda longa. Então, são um evento que vai. E é um evento que não tá pegando só eu, né? Só pegando várias pessoas. Então, é meio coletivo, né? Então, ter uma pessoa, confidente financeiro pode ser uma pessoa que você troca sobre suas finanças e troca ideia mesmo. Olha, tá acontecendo isso, minha caixinha tá assim, né? E tudo mais. Ou como é que eu tô poupando meu dinheiro. E assim como também ter uma assessoria financeira que te ajude a você qualificar os seus investimentos. Perfeito. Tá? Então, sempre buscando ir atrás, buscando investir, buscando pessoas para te ajudar, explicar. Pessoas para você ter informação. Porque a gente consegue sozinho muitas vezes, mas é bom sempre ter alguém ali que tem um conhecimento melhor e especializado para a gente conseguir tirar nossas dúvidas, né? Exato. Acho que dá pra fazer analogia com. É muito bom conversar com uma amiga sobre coisas que estão acontecendo na minha vida, mas é extremamente diferente de eu conversar com a minha psicóloga para ela me trazer né, me trazer todo Um olhar técnico ali, né? o olhar técnico sobre as minhas decisões. E Perfeito. me fazer pensar por que que eu estou tomando essas decisões e me ajudar a tomar melhores decisões. Basicamente, eu acho que é um pouco disso quando eu falo de ter uma pessoa que te acompanhe tecnicamente e falar sobre os seus investimentos. E aí, como equilibrar investimentos mais seguros, como a renda fixa, né? Com os mais arrojados, ações e fundos imobiliários? Ah, legal. Lari, basicamente, vai muito do perfil de investidor, né? Então, a gente tem em geral, né? Hoje a gente segue
uma linha de três perfis de investidores, o mais conservador, o mais moderado e o mais sofisticado, mais agressivo, que topa mais risco. Então, por exemplo, a gente, no meu trabalho, a gente segue uma linha de orientação de distribuição de uma carteira de investimento dentro desses perfis. Então, por exemplo, um conservador, a gente, inclusive, não bota muito ele posto em renda variável. Por quê? Ele não tem apetite a perder o recurso. Então, renda variável, a gente não sabe se ele vai cair ou vai descer, mesmo que a gente acredite muito em teses de várias empresas, né? Então, aí é uma parte mais um ponto de avançar dentro do teu perfil de investidor mesmo. Então, mais um moderado, tem uma percentagem em renda fixa, em renda variável, em renda fixa. Então, assim, ir para esses produtos mais sofisticados está muito relacionado a você definir seu perfil de investidor, né? Você tem que Então, investigar tudo o seu perfil de investidor para ver o que compensa. você entender se você, a partir de determinado recurso que você tem, se você tem apetite a deixar ele oscilar ou se você não aguenta oscilar. Por exemplo, vou exemplificar os produtos que você citou, né? Produto de renda fixa, a gente tem uma previsão do que vai ganhar, né? Mas não sabe exatamente, porque dentro do renda fixa a gente tem um pós-fixado, um pré-fixado, um produto que está relacionado à inflação, que está acompanhando a inflação. Então, tem esses ativos de risco, tá? As ações, tem várias formas de você comprar ações. Tem operações que você só compra ação de uma empresa, tem uma estrutura que você compra, uma operação estruturada de renda variável. Então, tem uma diversidade de produtos dentro dessa cesta. E os fundos, e aí fundos muitas formas de construção de fundos diferentes. Fundos imobiliários é o mais conhecido no mercado, é o que a gente escuta muitos influencers falando, né? São ótimos investimentos também, mas tem muitos, os fundos oscilam. Então, depende da estrutura do fundo que você entrar, vai oscilar mais. Então, Depende. tudo vai depender. Vamos atrás de uma pessoa para te Vamos orientar da atrás de um melhor especialista que te forma. ajude nesse sentido. Exatamente. Eu confesso que eu prefiro 1000 vezes procurar alguém para me trazer mais uma certeza, um caminho, um direcionamento, do que eu me arriscar. Porque daí aquilo, eu me arrisco, eu fico, meu Deus, perdi dinheiro num negócio desse. E a gente não quer perder dinheiro. Pelo amor de Deus, não tá nem tendo. Quando a gente está começando, e eu acho que isso é super importante, então ter alguém que te auxilie, te dê esses primeiros, né, seja seu psicólogo nesse lugar de te ajudar, né, ter essa pessoa técnica, e com isso, no final, porque a gente quer que todo mundo vai se apropriando mais do conteúdo sobre os investimentos, assim, né, então acho que isso é super importante a gente ir entendendo mais de tudo que está envolvido nos seus investimentos. Mas é isso, a maioria das pessoas não vão ser especialistas no mercado. A gente só precisa de dinheiro porque o nosso salário mensal não paga as nossas ações que a gente quer acessar. Então, por isso que a gente poupa e investe. Perfeito. Então, conte com uma pessoa que te ajude e deixe o dinheiro trabalhar para você. Perfeito. E quais três atitudes práticas que você recomenda para quem quer começar em 2026 com o pé direito ali no investimento e alguma coisa financeira? Tá bom, então vou repassar um pouquinho do que a gente falou, né? Perfeito. Eu acho que é primeiro fazer uma fotografia das suas finanças, né? Entender onde está sendo seus gastos, como que você pode se organizar, seja definir valores semanais, um valor mensal, e aí você vai descobrir qual que é o melhor jeito para você. Tem uma amiga que super funciona, ela anota tudo que ela gasta, mas não funciona para grande maioria das pessoas. Ela é uma pessoa específica que faz isso. Maravilhosa, comigo. Maravilhosa, mas não funciona em geral para a maioria das pessoas. Então, talvez definir um valor semanal funcione, né? Definir um valor que você ritualmente poupe, né? Então, isso também é importante. Então, acho que o primeiro é que nem na psicologia, né, que nem na terapia, né? Primeiro, você se permitir a olhar para esse ponto, suas finanças, né? O segundo é definir o poupar, definir o quanto você vai poupar e o quanto você vai deixar esse dinheiro e esquecer esse dinheiro lá. Confiar no tempo, confiar que o tempo que o tempo é um grande propulsor dos nossos investimentos. Lidar também. com a ansiedade também, né? Porque Exato. isso você vai olhando dinheiro ali, você vai falando, meu Deus, mas eu tenho dinheiro, eu posso fazer tal coisa. Não, é deixar e esquecer, né? Exatamente, deixa lá para que você em algum momento possa utilizar ele de forma inteligente, né? E o terceiro, assim, acho que, Lara, é buscar informação e contar com pessoas capacitadas para te ajudarem nesse ponto, tá? Por exemplo,
É um agente bancário ali, o seu agente do banco, ele pode te ajudar também? Como que as pessoas podem estar Em buscando? geral, assim, A Evelise, você pode estar buscando a podem me Evelise, chamar entendeu? pra gente conversar sobre pra falar sobre assessoria de investimentos, mas eu acho que é mais buscar para falar de investimentos, pessoas que consigam te trazer informações sobre investimentos em si. Então, seja um assessor de investimento, um gerente de Perfeito, investimentos, então perfeito. E por último, podcast Elas em Alta, porque a gente acredita no empoderamento e na força feminina. E eu queria que você deixasse um conselho, né, um recado para as mulheres que estão nos ouvindo, que querem mudar a mentalidade sobre o dinheiro no próximo ano. legal. Eu acho que o principal conselho para as mulheres é que poupar dinheiro, ter um investimento te dá uma liberdade. E liberdade é uma coisa de alto valor, assim, né? Seja liberdade para você tomar escolhas. É... Ai, Autoconhecimento, decisões, o conhecimento sobre si, né, sobre a liberdade financeira, você se conhece, você consegue dizer não para muitas coisas e evita de entrar em relações tóxicas também, né? E tem muitas relações tóxicas que o homem ou a mulher, enfim, independente do gênero ali, sexual, te trava, né, por conta do financeiro, então acaba te manipulando. Então essa liberdade financeira pode trazer isso, né? empoderamento. Vai, dá pra gente fazer de novo, que eu acho que Vambora! tá bom. Tá. É... Ignora o minuto, tá tudo certo. 37, tá? É o finalzinho. Eu acho que o principal conselho que eu deixo para as mulheres é, cara, ter dinheiro guardado, poupar dinheiro, investir seu dinheiro, te dá uma coisa que é muito valiosa, que é a liberdade. Seja liberdade de escolha, liberdade de decisão, que a gente sabe que várias mulheres estão em condições que às vezes estão em relações ou em estruturas que não conseguem sair porque justamente tem não tem liberdade para poder fazer essa escolha, né? Então, Influencia muito, né? exato. Vivemos o capitalismo, né? E o dinheiro faz a gente poder acessar e escolha. Perfeito. É isso. Evelise, muito obrigada por ter topado meu Obrigada a convite. É um você, prazer te Mari. entrevistar, prazer te Obrigada, eu que conhecer. agradeço, viu? Qual que é a sua rede social para o pessoal te acompanhar? Eu vou deixar meu arroba Evelise Martins ali no Instagram. Também tem um perfil mais profissional, arroba Eviagro. Então, Perfeito. compartilha um pouquinho lá sobre investimentos. Eu vou deixar aqui na descrição, vocês seguem ela no Instagram. E é isso, gente. Obrigada para quem acompanha até aqui. Até um próximo episódio do podcast Elas em Alta, lá vou eu. É isso. Beijo.